Olá pessoal, boa tarde. Esta aula aqui é uma sequência de introdução à química orgânica, que já começamos a ver lá no início do ano. Bom, então vamos lá. Vamos ter que estudar funções orgânicas. Mas por falar em funções, vocês têm que entender o conceito de função. O que é uma função? Bom, a palavra função tem vários sentidos, como por exemplo, trabalho, uma atividade que você pratica, isso é uma função. O conceito matemático também de função é uma relação que há entre duas ou mais grandezas. Mas aqui, nesse contexto específico, a palavra função, aqui em química, significa que é uma classe de substâncias que tem propriedades comuns. E nosso objetivo aqui principal é estudar as funções orgânicas. Bom, vamos lá. Conceito de função. Em química, obviamente, é o conjunto de compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes. Essa semelhança é identificada nas fórmulas através de um grupo funcional. O que é o grupo funcional? Esse grupo funcional pode ser um átomo ou um conjunto de átomos que é comum àquela função. Ou seja, todas as substâncias que pertencem àquela função têm que ter este grupo, que é comum para todas substâncias. Vamos a exemplos, para ficar mais claro. Bom, vamos a exemplos de função que são, ou melhor, de funções que são hidrocarbonetos. Função hidrocarboneto, como o próprio nome diz, sugere hidrogênio, carboneto, vem de carbono. Então, a função hidrocarboneto possui apenas átomos de carbono e hidrogênio. Bom, aqui está o que eu já disse antes. Os hidrocarbonetos apresentam as seguintes características. Possuem moléculas praticamente apolares. Isso significa que ela não tem um polo positivo e um polo negativo. Que se mantêm unidas por forças fracas, chamadas forças de Van der Waals. Por isso que elas passam facilmente para o estado de vapor quando são líquidas e quando são sólidas derrete facilmente, ou seja, funde facilmente. Como exemplo, nós temos um sólido, que é hidrocarboneto, a parafina, a vela, derrete facilmente. Possui baixo ponto de fusão, baixo ponto de ebulição, como eu já falei antes. Motivo que elas são apolares. Elas não são polares, como a água, que é polar, o álcool também é polar. Então, tem ponto de ebulição, essas duas últimas substâncias, relativamente altos. Nas condições ambientes, são gases os que têm de 1 a 2 a 4 átomos de carbono, e são líquidos, substâncias líquidas, as que têm de 5 a 17 átomos de carbono. As que têm acima de 17 átomos de carbono já começa a ficar no estado sólido ou tem ponto de ebulição muito alto. É um líquido de ponto de ebulição com valor alto. Por exemplo, função éter. Bom, vocês conhecem o éter de hospital e vocês costumam dizer que o éter de hospital é uma substância. Não só vocês, como várias pessoas. Mas, na verdade, o éter é apenas uma das substâncias que pertence a essa classe. Esse éter de hospital é o metoxetano, mas existe ainda outros éteres. Bom, aqui está um outro éter.
Então, a função pertence à função éter. É o metox metano. O do hospital é etox etano. O que há de comum em todos os éteres? Para todos os éteres, há um átomo de oxigênio ligando dois átomos de carbono. Aqui, ó, representado com esse átomo aqui em vermelho. Está fazendo uma ponte ligando esse carbono aqui da direita com o carbono da esquerda. Esse é o éter mais simples. É uma substância que pertence ao grupo, ou seja, à função éter. Aqui está o modelo molecular dele em 3D. Bom, prosseguindo. O álcool também é uma função. O álcool não é uma substância. Existem vários tipos de álcool. Existe o álcool isopropílico, existe o álcool etanodiol, existe o álcool etanol, que é o mais comum, que está na bebida alcoólica. Além de estar na bebida alcoólica, ele também é utilizado para mover carro, é utilizado como combustível. O etanol é apenas um membro da classe dos álcools. É tanto que hoje as bombas não estão colocando mais a palavra álcool. Se olhar lá na bomba de combustível, está escrito etanol, porque etanol é a substância e álcool é a classe a qual ele pertence, é a função, melhor dizendo. Vejamos. Aqui está a representação do etanol. Bom, ele é apenas, como eu já disse antes, um membro da função álcool. O que há de comum para todos os álcools? Todos os álcools têm o que? Uma hidroxila, que é a união de um átomo de oxigênio com hidrogênio, ligado a um carbono saturado. Vocês já sabem que carbono saturado é o carbono que só tem ligações simples. Bom, e aqui está o modelo dele em 3D. É bom dizer o seguinte, que toda substância pertencente a uma determinada função, a uma determinada classe, tem propriedades bem semelhantes. Por exemplo, todos os álcools ou alcoóis, eles são inflamáveis e dissolve-se bem em água. Bom, e a função hidrocarboneto? A função hidrocarboneto significa dizer que todos compostos, ou melhor dizendo, todas substâncias compostas que pertencem à função hidrocarboneto, o que é que elas têm em comum? O que elas têm em comum é o seguinte, elas só possuem dois tipos de elementos, o elemento carbono e o elemento hidrogênio. Se tiver um outro elemento, já não é mais hidrocarboneto. E aqui está um representante desta classe, que é o propeno. E aqui está o seu modelo em 3D. Prosseguindo. Vamos a alguns exemplos aqui de hidrocarbonetos e o que não é hidrocarboneto. Vamos a exemplos e contra-exemplos. Bom, aqui está um exemplo de hidrocarboneto. Por que essa substância é um hidrocarboneto? Porque ela só tem carbono e hidrogênio em suas moléculas. Bom, aqui está a representação, aqui é o modelo dela em 3D, aqui é a forma estrutural plana, como já estudamos antes. Vocês já realizaram até atividade com relação a isso aqui. Um contra-exemplo. Essa substância aqui não é hidrocarboneto. Mas possui carbono, possui hidrogênio. Mas, para ser hidrocarboneto, tem que ter apenas carbono e hidrogênio. São substâncias compostas ditas binárias. Possui apenas dois tipos de elemento. E, nesse caso, carbono e hidrogênio. Essa tem um átomo de oxigênio. Portanto, ela não é um hidrocarboneto. A representação dela. Na verdade, isso aqui é um aldeído. Pertence à função aldeído.
é o propanal. Prosseguindo, aqui está um outro exemplo de hidrocarboneto. Esse é o 2,2, digo 2,2 butano, 2,2 dimetilbutano. Está a sua representação. Um contra-exemplo, essa substância aqui também ela não pode ser hidrocarboneto, embora tenha hidrogênio e tenha carbono, mas ela possui átomo de nitrogênio, possui átomo de oxigênio, por isso ela não é um hidrocarboneto. Aqui está a representação dela na sua fórmula estrutural plana. Mais um exemplo. Aqui está o metilhexano, um outro representante da função hidrocarboneto. Possui apenas carbono e hidrogênio. A molécula dele está fechada e tem uma ramificação, que é esse metil aqui. A fórmula dele é representada estrutural plana. Aqui ela está em 3D e aqui é estrutural plana. Essa função daqui, a cafeína, não é um hidrocarboneto, porque ela não pode ser um hidrocarboneto. Como falamos antes, ela possui átomos de nitrogênio e átomo de oxigênio. Não tem apenas carbono e hidrogênio. Onde se encontra a maioria dos hidrocarbonetos? A maioria dos hidrocarbonetos, ou quase sua totalidade, são extraídos do petróleo. Ou seja, o petróleo é a maior fonte de hidrocarboneto que nós temos. Em torno de 80% das substâncias que compõem o petróleo são hidrocarbonetos. E 20% são outras substâncias contendo átomos de oxigênio, enxofre, nitrogênio. Bom, a qualidade do petróleo é tanto melhor quanto mais hidrocarbonetos ele tem. Porque quando ele contém substâncias que têm átomo de enxofre, átomo de nitrogênio, essas substâncias, ao queimar, além de poluir o meio ambiente, porque gera gases que são ácidos, elas também podem corroer parte interna dos motores de carros a diesel ou a gasolina. Bom, o petróleo não pode ser utilizado diretamente em carros ou na indústria. Ele tem que passar por um processo de separação dos componentes. Mas não dá para separar todos os seus componentes, todas as substâncias. Haja visto que essa mistura chamada petróleo, ela tem centenas e centenas de substâncias. Aí não dá para separar todas, mas dá para separar em misturas menos complexas, chamadas frações, pelo processo de destilação que já conhecemos desde o primeiro ano. Porém, esse processo aqui é muito complexo, porque não é apenas em um laboratório utilizando destilarias, vidraria, melhor dizendo, que se consegue separar as frações desse petróleo. Tem que utilizar torres muito gigantes, isso em refinarias, para separar as frações do petróleo. Não é separar substância por substância, separa-se em frações. E essas frações continuam sendo uma mistura, porém uma mistura com bem menos componentes, que será utilizada posteriormente por outras indústrias e também por automóveis, carro a diesel, navios, aviões e assim por diante. Vejamos. Do que se pode extrair do petróleo? Gás de cozinha, o conhecido GLP, que significa gás liquefeito de petróleo. Ele é formado em torno de 70% de butano e 25% de outra substância por nome propano. Pode ser extraído também óleo lubrificante. É extraído também a fração da gasolina. Observe que a gasolina não é uma substância. A gasolina é uma mistura de substância que foi extraída do petróleo. É uma fração mais nobre e, portanto, com poucas substâncias aqui. Poucas, vamos dizer, entre 5 a 10 substâncias tem na gasolina. Melhor do que utilizar o petróleo, que tem centenas e centenas de substâncias e é muito viscoso, não daria para utilizar
em automóveis, nem em navios, nem em aviões para mover seus motores. Vaselina pode também ser extraída do petróleo. Querosene, que além de foi utilizado muito como meio para iluminação, é utilizado atualmente também para mover avião. Parafina, que é um hidrocarboneto muito utilizado em velas. Óleo diesel, também é outra fração extraída do petróleo, de grande valor. E o pitch, que é a fração mais bruta, mais pesada, e é utilizado para asfalto. Bom, como eu falei das torres de destilações, aqui está um modelo dela em 3D. Uma torre, a menor que você imaginar, ela tem em torno de 80 metros de altura, uma torre dessa, que faz o processo de destilação. A menor. Só para você ter uma ideia, 80 metros de altura corresponde em torno de 26 prédios. 26 prédios. Desculpa. Corresponde a um prédio de 26 andares. Ou 9 postes desse, já que um poste desse é em torno de 9 metros. Poste desse de iluminação da rua. Isso é muito, muito, muito alto. Bom, pessoal, aqui tem um esquema, estou mostrando para vocês, de como funciona essa torre. Esse esquema eu fiz, mas logo em seguida tem um vídeo também que eu baixei no YouTube, que vai esclarecer um pouco a mais do que eu estou falando, é um reforço. De forma simplificada, podemos imaginar o seguinte: aqui nós temos o reservatório de petróleo. Bom, aqui nós temos uma fornalha e aqui está a torre, o esquema de uma torre. O que acontece? O petróleo vai sair do reservatório ou do tanque, passar pela fornalha, obviamente não diretamente da fornalha, senão ele vai queimar dentro da fornalha, mas ele passa por esses tubos que estão dentro da fornalha, é aquecido e vaporizado e entra o vapor na torre. E aqui na torre ele começa a condensar em frações que serão retiradas. Bom, essa torre tem diferentes temperaturas em diferentes alturas para coletar o petróleo, ou melhor, as frações de petróleo, em cada uma dessas bandejas aqui. Então, cada uma dessas bandejas tem temperatura diferente, condensa então frações diferentes. Quanto mais alta está, menor a temperatura, coleta, portanto, as frações cujas moléculas têm menor número de átomos de carbono, são as mais voláteis, ou seja, tem baixíssimo ponto de ebulição, ou melhor, nesse caso, condensação. Bom, destilação, você já conhece. Então, a destilação fracionada serve para separar o quê? Já vimos isso lá no primeiro ano. Serve para separar componentes de uma mistura homogênea líquida. Bom, como nós sabemos, o petróleo é uma mistura basicamente líquida e homogênea. Então, como é que funciona? É usado para separar misturas homogêneas não azeotrópicas. O que significa não azeotrópicas? Se uma mistura é azeotrópica, os seus componentes entram em ebulição com a mesma temperatura, aí não dá para separar. Imagine duas substâncias líquidas X e Y misturadas entre si e ambas entram em ebulição a 70 graus Celsius. Então vaporiza ao mesmo instante. Se vaporiza ao mesmo instante, não tem como separar, certo? Do tipo líquido-líquido, nas quais os componentes não possuem ponto de ebulição relativamente próximo, que se for também muito próximo, ainda não dá para separar, a separação não será tão eficiente. Tais como os componentes da gasolina, como eu falei antes, na fração gasolina deve ter de 5 a 10 substâncias, porque não separa essas substâncias uma por uma, porque elas têm ponto de ebulição muito próximos, então elas ficam misturadas. Não dá para fazer uma separação muito efetiva. Então, o que se pega é essa mistura, que é uma fração menos complexa, veio do petróleo. Bom, vamos lá ao esquema. Como eu falei anteriormente, essa torre
pré-aquecida, cada bandeja dessa tem uma temperatura diferente. Quanto mais baixa for, maior a temperatura, portanto condensa substâncias cujas moléculas têm maior número de átomos de carbono, são moléculas mais pesadas, formando, portanto, líquidos mais densos ou sólidos, semissólidos, como vamos ver a seguir. Aqui está algumas temperaturas. Bom, vamos lá. Pelo que você vê aqui, então, observe, o petróleo está passando agora pela fornalha, aquecido, vaporiza e entra agora na torre. Começa a condensação. A fração mais pesada a condensar é o pinche, cujas moléculas geralmente do pinche, das substâncias que formam o pinche, têm acima de 39 átomos de carbono e, portanto, ele condensa logo em uma temperatura em torno de 335 graus Celsius. Esse pinche será utilizado para asfalto. Bom, não apenas o pinche condensa aqui, tem outras coisas que condensa, como parafina também, que tem que passar por um outro processo de separação, o coque, o breu. Bom, prosseguindo, os vapores que têm o menor ponto de ebulição ou o menor ponto de condensação, já que o ponto de condensação e de ebulição tem o mesmo valor, como já vimos isso no primeiro ano, não vão condensar nessa temperatura, vão condensar em temperatura mais baixa. Então, continua subindo o vapor aqui. Ao chegar aqui nessa parte, começa a condensar uma outra fração do petróleo. Essa outra fração aqui, geralmente, é o óleo lubrificante, cujas moléculas têm em torno de 27 a 39 átomos de carbono. Então, isso é um óleo pesado, muito viscoso, e é utilizado em engrenagens, como nós vemos aqui, para lubrificar as engrenagens de veículos, máquinas de maneira geral. Todo mundo sabe, quem tem moto e carro está sempre trocando o óleo e comprando esse lubrificante para lubrificar essas engrenagens, diminuindo assim o atrito. Bom, nessa parte aqui condensa um óleo chamado óleo pesado, um pouco mais leve do que o óleo lubrificante. Esse óleo aqui pesado, ele é muito utilizado por indústrias, em caldeiras, fornalhas e fornos, e também é utilizado para impulsionar navios, ou seja, os motores de navio funcionam, os gigantes motores, movidos a esse óleo. Um óleo um pouco, vamos dizer assim, mais leve, é o que é utilizado no ciclo de diesel, ou seja, no motor a diesel, nos motores de caminhões e caminhonetas. Os usados de 3 a 18 átomos de carbono. Bom, e aqui está o exemplo. Bom, já esta fração aqui que vai condensar nessa parte aqui é o querosene. O querosene tem de 11 a 12 átomos de carbono em suas moléculas. Aí você pode pensar, só tem 2 tipos de substância no querosene. Uma contendo 11 átomos de carbono e outra contendo 12 átomos de carbono. Mas, na verdade, não, existem várias substâncias, porque pode ter moléculas diferentes com o mesmo número de átomos de carbono. Só é organizá-la de forma diferente. Algumas são ramificadas, outras não. As ramificações são em pontos diferentes, já formam nova substância, portanto, pode ser uma com 2 ramificações, com 3 ramificações, pode ter várias substâncias. Várias substâncias com 11 átomos de carbono, várias substâncias com 12 átomos de carbono. Então, não é apenas 2 substâncias. O querosene atualmente é muito utilizado para mover as turbinas de aviões. Ela condensa essa fração aqui em 190 graus. A outra fração condensa que é a gasolina, que tem um grande valor comercial, certo? E é utilizada, como nós sabemos, para mover veículos menores, os automóveis e motos. Uma outra fração muito parecida com a gasolina é o nafta, que tem de 5 a 10 átomos de carbono. O nafta é utilizado muito pela indústria
petroquímica. Ao chegar lá, ela transforma, isso aqui já é um processo químico, ela já não é um fracionamento. Quando chega aqui na indústria petroquímica, ele pega esse nafta, que tem grande valor comercial também, transforma em propeno, buteno, eteno, e essas substâncias são utilizadas posteriormente como matéria-prima em outras indústrias para fabricar plásticos e diversos componentes que nós utilizamos no dia a dia. Bom, já quase no topo é coletado o gás de cozinha, o GLP, cuja sigla significa gás liquefeito de petróleo. Por que gás liquefeito? Esse gás, a essa temperatura aqui, ele não se torna líquido, mas devido à pressão que ele é submetido aqui nesse bujão, uma parte dele fica no estado líquido, não por conta da temperatura, e sim devido à alta pressão. Portanto, a sigla é gás liquefeito de petróleo. O gás mais leve, que tem de 2 a 1 átomo de carbono, ou seja, metano e etano, são os principais componentes do outro gás, é o gás conhecido pela sigla de GNV, que significa gás, gás natural veicular. É muito utilizado, como o próprio nome sugere, em veículos, principalmente táxis de grandes cidades. Aqui está alguns botijões, algumas garrafas deles, que é adaptada no fundo desses táxis para economizar para o motorista. Esse gás, na verdade, é coletado na torre, mas já lá, quando está furando-se o poço de petróleo, uma parte dele já é emanada e coletada lá no ambiente mesmo. Pode ser em alto mar ou em terra, já engarrafado lá, porque ele começa a emanar, sair da superfície do petróleo. Mas uma parte ainda fica aqui e quando aquece, sobe. Uma parte ainda extrai um pouco quando chega nas refinarias. Bom, o próximo slide vai falar tudo isso que eu falei, porém é um vídeo animado que eu baixei do YouTube. O petróleo é constituído por uma mistura complexa de vários compostos. O petróleo é constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes que é feita numa refinaria. O principal processo da refinação é a destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações. Nesse processo, o petróleo é aquecido em um forno a cerca de 600 graus Celsius, sendo vaporizado. O vapor produzido é enviado para a torre de fracionamento ou coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais dispostas umas sobre as outras com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores restantes, que têm pontos de ebulição mais baixos que a temperatura da bandeja, borbulham no líquido e passam para a bandeja superior, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada.
Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química representada pelos números de átomos de carbono nas moléculas constituintes de cada fração. O óleo lubrificante, constituído por moléculas com mais de 17 átomos de carbono, é a fração menos volátil, fervendo a temperaturas superiores a 305 graus. O óleo diesel, com 13 a 17 átomos de carbono por molécula, é usado como combustível em caminhões e ferve numa faixa de temperatura mais baixa, entre 235 e 305 graus. Em seguida vem o querosene, que ferve entre 175 e 235 graus e possui 11 ou 12 átomos de carbono em suas moléculas. Ele é utilizado como combustível em aviões. A gasolina, usada como combustível em automóveis, é constituída por moléculas que têm de 5 a 10 átomos de carbono e sua faixa de temperatura de ebulição está entre 40 e 175 graus. O gás, usado como combustível doméstico e industrial, é a fração mais volátil do petróleo, sendo constituído por moléculas que possuem de 1 a 4 átomos de carbono. O resíduo da destilação é usado para a fabricação de asfalto, que pavimenta ruas e estradas. Ele é constituído por moléculas com mais de 38 átomos de carbono e ferve a temperaturas superiores a 510 graus. Bom, pessoal, como vocês viram aí, da refinaria extrai-se muitas substâncias do petróleo. Então, depois, o petróleo é levado para a indústria petroquímica, que vai dar outros fins dessas substâncias. Ou seja, essas substâncias que foram extraídas passarão por um processo químico, ou seja, processo que vai transformar substâncias em outras substâncias. Vejamos. Então, separação dos componentes nas refinarias, posteriormente, reações químicas na indústria. Aqui já na indústria petroquímica. Saiu da refinaria, já o petróleo separado em frações. Essas frações serão levadas, boa parte dela, para a indústria petroquímica. Lá na indústria petroquímica, parte dessas substâncias serão transformadas em plástico. Bom, também serve para fazer cola, alguns tecidos sintéticos, tintas, borrachas para pneus, explosivos, essência para perfume, fertilizante, corante para as antigas máquinas fotográficas, para as impressões coloridas. Bom, é bem verdade que depois do celular essa máquina já está em desuso, ninguém está revelando mais fotos, mas já foi muito utilizado parte do petróleo para formar os corantes, que era utilizado para revelar as fotografias das pessoas, inseticidas, detergentes e remédios também, certo? Então, o refino do petróleo, as substâncias que foram extraídas desse líquido negro, é utilizada por diversas indústrias do setor petroquímico, do setor também farmacêutico, setor agrícola, como por exemplo os fertilizantes e também os inseticidas, e serão transformados em produtos de grandes valores. Por isso, o petróleo não só tem essa finalidade energética, tem também essa finalidade aqui, embora seja a maior fonte de energética ainda hoje no mundo. Bom, prosseguindo. Essas substâncias que estão extraídas do petróleo, como eu falei antes, já que o petróleo é composto praticamente de substâncias pertencentes à função, ou melhor, à classe hidrocarbonetos, elas recebem nome. E esses nomes não são dados de forma aleatória. Esses nomes é dado por uma instituição chamada IUPAC, na verdade essa é a sigla, que significa União Internacional de Química Pura e Aplicada. Vamos ver os casos mais simples de cadeia aberta e normal. Bom,
Todas essas substâncias terão um prefixo em seu nome. Em seu nome tem um infixo. E em seu nome ainda tem um sufixo. O que significa o prefixo? O prefixo indica a quantidade de átomos presentes na molécula. O infixo indica os tipos de ligações que os átomos de carbono estão fazendo entre si. E o sufixo indica a função. Nesse caso, a função é hidrocarboneto. E todo hidrocarboneto termina em O. Esse é o sufixo, o O, para os hidrocarbonetos. Por exemplo, como eu já falei, metano, O terminou em O. Propano, butano, pentano. E o infixo são de 3 tipos. Se as ligações só forem simples. Se as ligações, se tiver pelo menos uma ligação dupla. E se tiver pelo menos uma ligação tripla. Bom, aí está o que eu falei aí, certo? Bom, então, nomenclatura. A nomenclatura, como eu falei antes, foi formada por 3 partes. Vamos ver uma substância mais simples que faz parte da família hidrocarboneto, o metano, que está a sua fórmula com apenas um átomo de carbono e 4 hidrogênios. Lembre-se que carbono é tetravalente, faz 4 ligações. Aqui está a sua representação como fórmula molecular ou também, neste caso, forma estrutural condensada. Aqui é estrutural plano. E o modelo dele em 3D. Observe que ele é formado por 3 partes. Vamos ver. A palavra met, esse aqui é o prefixo. Está indicando sempre, isso aqui é o met, indica que tem um átomo de carbono. O an indica que as ligações são simples entre os átomos de carbono. Mas aqui só tem ele, tinha que ser an mesmo. Só tem um átomo de carbono. E o O é o sufixo. Todos hidrocarbonetos terminam em O, que é o seu sufixo. O etano, que é a segunda substância mais simples. Aqui está a representação do etano. Bom, além do etano, vamos prosseguir. Aqui está, eu digo, a sua representação como fórmula estrutural plana e aqui a fórmula estrutural condensada, onde esses hidrogênios aqui são resumidos. Como vocês veem aqui, estão resumidos. E o modelo em 3D, certo? Aqui estão os átomos de hidrogênio, esses branquinhos, um átomo de carbono, outro átomo de carbono. Et é um prefixo que vai indicar 2 átomos de carbono. An indica que entre esses átomos de carbono só tem uma ligação simples. E o O indica que é hidrocarboneto. Então, etano. Não é etanol, etano. Se for etanol, observe que já não é O, é ol. Então, não seria mais esta função hidrocarboneto, sufixo. É etano. Bom, nós temos o propano. E aqui está suas representações. Aqui a fórmula estrutural plana. Aqui a sua fórmula estrutural condensada, que resume os hidrogênios, como vocês veem aqui. E o modelo em 3D. Prop é o prefixo que vocês têm que gravar aí, que indica 3 átomos de carbono. An indica que as ligações entre esses átomos de carbono aqui, ó, são ligações simples. Se tivesse uma dupla, teria não an, en. Se tivesse uma tripla, era in. Bom, vamos ao quarto membro. Butano. Bom, a lógica é a mesma. But indica 4 átomos de carbono. Prefixo but, 4 átomos de carbono. An indica as ligações entre esses átomos de carbono são apenas ligações simples. Se tivesse um S, seria buteno, e por aí vai. Bom, e aqui nós temos a sua representação. Aqui é estrutural plana. Já aqui no meio é a fórmula estrutural condensada e aqui é o modelo em 3D. Bom, pessoal, a próxima aula a gente dá sequência e eu falarei mais um pouco sobre a nomenclatura de hidrocarboneto.
Bom, por hoje é só.